No vídeo de hoje eu vou pedir para a inteligência artificial escrever um conto para mim, baseada numa proposta que eu tive em 2023. A ideia era criar um conto de 600 palavras com o tema presente de aniversário, afinal era aniversário da edição da revista Histórias de Lugar Nenhum, da qual eu participo já faz algum tempo. Naquela edição a gente ainda teve uma proposta um pouquinho diferente, a gente fez um sorteio, um amigo secreto, e eu saí com a Gláucia, então o meu desafio era continuar uma história dela, escolher um dos contos que ela teve, que ela escreveu, e continuar essa sequência. E a Gláucia tinha uma sequência já estabelecida de 3 pequenas histórias que contavam vários pontos de vista de um serial killer. E eu tinha que pegar essa sequência e dar continuidade. Então, eu fiz o meu conto e agora eu tô pedindo pro ChatGPT criar um conto com essa mesma proposta. Então, eu pedi para ele o seguinte: preciso que você escreva um conto para mim. Ele precisa ter 600 palavras e é a história de um jornalista que é chamado para cobrir a prisão de um serial killer, cujas mortes esse jornalista vinha cobrindo. É aniversário do jornalista e ele não está feliz de ser chamado para escrever sobre o assassino sendo apanhado. O tom é sombrio, de suspense. Vamos ver a história que o ChatGPT vai criar para mim e vamos ver a história depois que eu criei para a revista. Quem vai ganhar? Quem escreveu a melhor história? Só o leitor pode decidir? Vamos lá! Eu vou ler agora a história que o ChatGPT criou para mim e eu espero, sim, que vocês sejam caridosos depois com este ser humano aqui que vos fala, que vos olha, que está aqui em carne e osso, até onde vocês sabem. Velas apagadas. Era seu aniversário, mas o bolo ficou na geladeira. João Amaral não tinha filhos, esposa ou amigos próximos com quem dividir a data, mas ainda assim detestava trabalhar no dia 21 de abril. Principalmente neste. O celular vibrou às 6h17 da manhã. A mensagem era curta, sem cerimônia. Pegaram ele. Preciso de você na delegacia em 1 hora. João sabia quem era ele, mesmo antes de abrir a mensagem. Passou os últimos 7 meses cobrindo as mortes que o chamavam de os crimes da máscara de cera. Nome que ele mesmo cunhara nas manchetes do Jornal da Noite. Um assassino que deixava suas vítimas com uma expressão de alívio grotesco no rosto, como se a morte tivesse sido um favor. Tomou um café amargo, vestiu a camisa amarrotada de sempre e saiu. O céu estava cinza, o tipo de céu que engole aniversários. No caminho para a delegacia, repassava mentalmente os nomes. Larissa, 23 anos, vista pela última vez saindo da academia. Marcelo, 31, funcionário público, achado no banco de trás de um táxi abandonado. Alice, 19, estudante de teatro, encontrada sentada em posição de meditação com uma boneca esquecida. João escreveu sobre todos. O cheiro de velas queimadas sempre era mencionado nas cenas, um detalhe que só ele ousava descrever com a frequência de quem sabe que assombra. Ao chegar, o delegado Cardoso o esperava com um semblante mais abatido do que o habitual. Feliz aniversário, Amaral, murmurou, como se fosse uma ironia cósmica. Ele pediu para falar com você. Comigo? João franziu a testa. Só com você. Disse que gostava da forma como você contava a história. A sala de interrogatório era fria. O homem do outro lado do vidro não se parecia com o monstro que João esperava. Cabelos grisalhos, óculos grossos, rosto comum. Se o encontrasse no mercado, passaria direto. João Amaral, disse o homem com uma voz arrastada, quase doce. Sente-se. Eu estava esperando por você. João se sentou em silêncio. Você me entendeu, desde o começo. Quando escreveu que minhas vítimas pareciam ter sido libertadas, ninguém mais percebeu. Mas você viu. O homem sorriu, e por um instante parecia genuinamente grato. Hoje é seu aniversário, não é? João sentiu um calafrio. Não tinha como ele saber. Ninguém no jornal se importava. Era só mais uma data. Como você sabe disso? O homem apenas inclinou a cabeça. Eu precisava ser ouvido. E você ouviu. Agora é a sua vez. Minha vez? De libertação. O ar pareceu se tornar mais denso, como se cada palavra envenenasse o oxigênio da sala. João levantou-se abruptamente sem perceber que tremia. O delegado entrou poucos segundos depois, puxando-o para fora. Que merda ele te disse? João não respondeu. Caminhou pelos corredores como um sonâmbulo. Do lado de fora, a chuva começava a cair em gotas pesadas.
Naquela noite ele voltou para casa. O bolo continuava lá, mas agora havia uma vela acesa sobre ele. Ele não tinha deixado ali. João olhou ao redor, o estômago se contraído. Na parede da cozinha, rabiscado com algo que parecia cera derretida, estava escrito: "Você também pode ser liberto." Ele apagou a vela. Essa é a história que o ChatGPT me deu. Uma história interessante. Analisando aqui, dá pra gente ver que ele usou cenas, usou cortes, usou tramas de histórias que a gente conhece. História daquele filme A Casa de Cera. Tem um livro recente, nacional, que tem uma trama que puxa bastante para esse lado, que é O Galinheiro, e deixa aí um final meio aberto aí para o leitor ficar com essa sensação de o que será que está acontecendo, qual é a realidade da coisa, será que isso é sobrenatural, será que isso é real, o assassino está saindo, o que está acontecendo com o João, enfim. Uma história bacana, uma história criativa, uma história que poderia se passar por uma história humana. Agora eu vou ler a minha versão aqui de presente de aniversário, que eu escrevi como esse desafio aí para a revista Histórias de Lugar Nenhum. Uma história de um jornalista que recebe uma chamada para cobrir a prisão de um serial killer que ele vinha acompanhando. Presente de aniversário. É meu aniversário e meu presente está estampado na primeira página de cada site de notícias que abro. Pegaram o cara. Recebo uma chamada do chefe. Nelson, onde você tá, cara? São 6 da manhã, tô saindo da cama. Então trata de se ajeitar em 2 minutos e vai pra DP agora. Todo mundo já tá cobrindo a prisão, preciso de você lá. Ele desliga. Pegaram o cara. Fico olhando para a tela do celular com a notícia da prisão do maníaco da praia sem acreditar que realmente o encontraram e o detiveram antes de ele acabar com a 7ª vítima. Sou repórter local, que mais tem escrito sobre o caso nos últimos meses. Entrevistei as famílias de cada vítima, vi seus rostos distorcidos pela dor e pelo medo. Falei com a polícia diversas vezes, vi a determinação nos olhos dos policiais. Estive nas cenas dos crimes, de todos eles. Vi a brutalidade, o sangue contrastando com as peles claras e os cabelos descoloridos das garotas. E pegaram o cara. É meu aniversário. É a droga do meu aniversário. O que é que eu ganho? Cobrir a droga da prisão desse cara. Que imbecil. Deviam ter enfiado uma bala na cabeça desse idiota de uma vez. A manchete seria melhor. Deixou-se ser pego, paspalho. Mas o que eu podia esperar do homem que não percebeu que tinha um cara atrás dele dia e noite, fotografando seus passos, antecipando seus movimentos, fotografando cada golpe que ele dava com aquela navalha? O que eu podia esperar de um homem que não viu que havia outra pessoa nas sombras, mexendo os pauzinhos para ele ficar fora do radar, encobrindo seus rastros, dando pistas falsas para a polícia e incentivando as garotas certas a caírem na malha dele? Maníaco, uma ova, não passa de um amador. E agora? Vou pro meu quarto me vestir e olho pro meu painel. Tantas fotos exuberantes, lindas, sensuais, loiras, todas loiras, no banho, na rua, na cama, na praia, nuas, cobertas de roupas, cobertas de sangue. E agora, meu presente de aniversário é que não vou conseguir mais um acréscimo para minha coleção. Pego as chaves no balcão da cozinha e me preparo para sair. Minha câmera já está preparada ao redor do meu pescoço, já que sou redator e fotógrafo do jornaleco do site municipal. Puxo as cortinas para garantir que nenhuma fresta de janela seja visível do lado de fora do prédio, e uma nesga de luz bate na parede da cozinha. E se o tal maníaco é um imbecil, mas quem sabe o trabalho dele não possa continuar nas mãos de alguém mais competente? Alguém que saiba o que fazer, que entenda o que estava escrito realmente quer dizer. Será que a polícia pensaria que o idiota tinha um cúmplice o tempo todo ou que um imitador assumiu o serviço? Apanho a menor lâmina do faqueiro e a coloco no bolso. Não vou mexer com ela tão cedo. Preciso planejar meus passos com cuidado. Mas de repente essa prisão pode ser realmente um ótimo presente de aniversário. Posso ser essa pessoa.
posso libertar essa pessoa. E aos poucos, posso imprimir a minha própria arte no meu trabalho, minhas próprias frases, meus próprios talhos em peles quentes, quase angelicais. Saio com um sorriso no rosto, trancando as 2 chaves tetras além da tranca principal do meu apartamento, pensando em como farei o mundo saber o artista que ninguém viu que sou. Então, pessoal, esse conto tá na edição número 12 da revista Histórias de Lugar Nenhum, saiu em 2023, e o tema dela, a capa dela, é presente de aniversário. E esses vídeos aí foram o ChatGPT versus ser humano. Qual conto ganha aí nessa disputa? O conto do ser humano, o conto da inteligência artificial? E vocês têm os dois aí para comparar. E se quiserem comparar mais, tem mais contos escritos por seres humanos na revista História de Lugar Nenhum, que a gente continua escrevendo e lançando aí lá na Amazon, revista digital. E você aí que acompanhou os contos da inteligência artificial e do ser humano, conta aí o que você achou dessa comparação. O que você acha aí da IA assumindo lugares de criatividade de seres humanos?